Estamos ao vivo. Vamos iniciar a nossa live sobre as melhores estratégias para acelerar o seu metabolismo, né? Quando a gente fala de emagrecimento, um ponto importante é o quanto você gasta de energia. E você acelerar o seu metabolismo, você pode sim acelerar o processo de emagrecimento também, né? Então, acelerar o metabolismo é um ponto muito importante. Vou definir alguns pontos aqui inicialmente, né? Então a gente vai falar sobre taxa metabólica basal, qual que é o gasto de energia ali do meu corpo, né? Como é que é definido esse gasto, quais fatores influenciam mais. Depois vou falar um pouco do que vocês mandaram na caixinha de perguntas também, das substâncias, né? Termogênicas, essas substâncias que aceleram o metabolismo, tá bom? Então vamos lá. Quero começar falando sobre o gasto energético total, que é o quanto o seu corpo gasta de energia em um dia. Dentro desse gasto energético total, a gente tem mais três gastos para dar o total, né? Então, primeiro, a sua taxa metabólica basal, que é o quanto o seu corpo gasta de energia mesmo dormindo, só para você sobreviver com o funcionamento das suas células. Essa é a taxa metabólica basal. Junto, a gente tem que somar o gasto energético com a atividade física, então é o basal, mais o que você faz com os exercícios. E por fim, o gasto energético com o alimento, né? A gente se alimentar gasta energia, porque você tem todo o processo de digestão e tal, então isso também gera ali um gasto, é bem menor, né? Bem pouco em relação aos outros, mas também é um gasto ali que tem que ser contabilizado. Então quando eu somo, né, todos esses gastos, eu tenho o meu gasto energético total, que é o quanto de energia o meu corpo consome durante o dia. E por que é importante, né, esse cálculo, eu saber ali o meu gasto energético? Porque é a partir dali que você vai saber se a dieta está sendo com superávit calórico, você está comendo mais do que gasta, ou se você vai comer menos do que gasta. E pensando em emagrecimento, a gente precisa comer menos do que esse gasto energético total. Se você comer a mesma quantidade ou mais, mesma quantidade vai manter o peso, mais vai engordar e menos vai emagrecer, tá? Então a matemática do emagrecimento é exatamente considerando esse gasto energético total, tá? Como é que eu calculo, né? Existem algumas fórmulas, na bioimpedância ela dá uma aproximação. O melhor exame para fazer isso é a calorimetria, né? Que ela mede com exatidão ali a sua taxa metabólica basal, então a gente consegue uma aproximação melhor, porque a basal ela corresponde ali a quase 70% de todo esse gasto, tá? Então, um ponto importante para a gente definir é justamente esse gasto energético. Para daí começar a pensar em emagrecimento, aí começar a pensar na estratégia, até de hipertrofia eu também vou depender desse gasto para saber definir ali o meu planejamento alimentar, tá? Então, o que eu anotei aqui? Alguns fatores que afetam esse gasto energético. Então, o primeiro fator, né, que todo mundo aí já sempre pensa, que é a idade. Então, se eu sou uma criança ali, um jovem, né, na minha idade, na fase do estirão ali, geralmente uma criança come muito, né, gasta muito também, mas não engorda tanto, né? Geralmente quem está mais gordinho acaba até emagrecendo nesse período do estirão, porque sua taxa metabólica está muito acelerada naquele período. E quando você está mais velho, sua taxa metabólica tende a ir diminuindo também um pouco. Então, a idade influencia sim nesse gasto energético do seu corpo ao longo do dia, tá? Um outro ponto aqui que eu pus são os hormônios, né? E um exemplo clássico é a menopausa. Na menopausa, você diminui a sua produção hormonal, você tende a perder massa magra, você tende a ganhar mais gordura, então você tem ali uma diminuição do seu gasto energético. Por isso que às vezes a pessoa come a mesma quantidade de sempre, só que agora que entrou na menopausa, o peso começa a subir. Por quê? Ela está comendo igual, só que a taxa metabólica diminuiu. Antes não sobrava, agora sobra. Essa sobra vai fazer ela engordar, né? Então por isso que dá aquela falsa sensação de que é a menopausa que engorda. Mas não, são as adaptações ali que o metabolismo vai fazer, que se você não se preparar para elas, não ajustar a sua dieta ou fazer exercício para compensar essa perda, vai acabar ganhando gordura, tá? Então, os hormônios também influenciam no seu gasto energético ali do seu dia. Genética, né? Aquela pessoa que é bem magra, né? Que nunca vai ser acima do peso, que é muito magra, ela tem uma taxa, né? Um gasto energético muito alto. E esse gasto energético mais alto é compensado,
né? Então a pessoa come às vezes um pouco a mais, come ali às vezes até de forma exagerada e não engorda, porque o metabolismo dá conta de resolver aquilo que ela está comendo. Mas se forçar muito, engorda também, tá, gente? Ninguém tem gasto energético infinito, não, tá? A Regina aí, boa noite. A Giovana entrou, boa noite. Então, a genética também influencia. Tem gente que tem a genética de ter um metabolismo mais lento. Aí essa pessoa tem que tentar compensar comendo menos e gastando mais com exercício físico, né? Então a genética influencia. Você é uma pessoa que desde sempre já foi um pouquinho mais gordinha, já tem essa tendência, você vai ter que compensar, entendeu? Thalita, boa noite. Então, além da genética, também a composição corporal. E a composição corporal é o quanto eu tenho de músculo e quanto eu tenho de gordura. Gordura é só um estoque de energia. Então, se eu tenho muita gordura, que é só um estoque, eu não tenho gasto energético com esse estoque. Agora, se eu tenho mais músculo, músculo gasta energia, então eu consigo sim ter uma taxa metabólica basal, né? Um gasto energético do meu corpo maior só pelo fato de ter mais músculo. Se eu tenho mais gordura, vai ser o contrário. Então a composição corporal também influencia. Então o que a gente falou aqui que vai influenciar no meu metabolismo? Idade vai influenciar, os hormônios vão influenciar, genética e a composição corporal. Tem mais fatores, mas esses aqui eu diria que são os principais, tá? Que vão ter maior influência ali no quanto o seu corpo gasta de energia ao longo do dia. Aí vem alguns pontos, né? E já entrando um pouco no que vocês colocaram ali de dúvida na caixinha de pergunta. O que aumenta então o meu gasto energético? O que eu posso fazer para acelerar ele? O exercício é o mais óbvio, então vou deixar por último, tá? E vamos falar um pouco aqui dos alimentos, tá? Então tem sim alimentos que pode estimular um pouco mais o seu metabolismo, pode tentar acelerar um pouco mais, tá? Eu anotei alguns aqui, primeiro falando da proteína. Lembra que eu falei no começo lá que o gasto energético do meu corpo total, ele inclui minha taxa metabólica, que é o que eu gasto sem se mexer, deitado, dormindo, o gasto com o alimento, então comer gera um gasto energético também, e o gasto com atividade física. Aí a somatória desses três é o gasto total do dia. Então esse gasto com o alimento, o que mais gera ali esse gasto é a proteína, porque a proteína é o que é mais difícil de digerir, mais difícil de quebrar, de metabolizar, de absorver, e tudo isso, esse trabalho, né, para eu conseguir usar ela como nutriente, gera um gasto energético. Então, o gasto energético com os alimentos, lidando ali com a proteína, você acaba gerando mais gasto. Por isso que a gente às vezes tende a colocar mais proteína também na dieta, né? Lógico que essa diferença não é muito grande, tá? Mas existe sim um gasto com o alimento e o que gera esse maior gasto é a proteína. Depois vem a cafeína, que eu anotei aqui, né, do café, que é o mais comum, né? Todo mundo sabe que o café é estimulante, você toma, fica meio acelerado ali. Então ele tem um efeito termogênico, que aumenta ali um pouco o seu gasto do dia, tá? Pus aqui também da pimenta. Então a pimenta também tem esse efeito, né? A gente come pimenta, às vezes dá aquele calor, né? Você começa a suar, porque aumentou ali um pouco o seu gasto energético também. Gengibre, muito comum, também tem efeito termogênico. Chás, né? Chá verde, chá preto, que também tem a cafeína, também vão ter efeitos ali estimulantes. Guaraná, né? Antigamente, hoje em dia não é mais tão comum, mas antigamente usava muito o pó de Guaraná, né? Que ele tinha aí também um efeito estimulante. Canela também tem um leve efeito estimulante. Então, são alimentos que você pode integrar ali na sua alimentação, no dia a dia, que tem sim algum benefício em termos termogênicos. É muito? Não é muito, tá? É o que vai fazer diferença no meu processo de emagrecimento? É bem provável que não, tá? O quanto, né, que isso gera de gasto a mais, não é muito. Às vezes 50 calorias, 70 calorias ali no máximo, vamos dizer. 70 calorias, você come um sonho de valsa e não adiantou nada você ter ficado tomando um monte de termogênico, porque um sonho de valsa tem mais de 100 calorias. Então, proporcionalmente à comida, é pouco esse auxílio, tá, para o seu metabolismo. Mas, se ao longo da sua alimentação você consegue pôr ali a pimenta na comida, toma um cafezinho, depois toma um chazinho verde, um pó de guaraná antes de ir para o treino, você está usando substâncias termogênicas que não só pela termogênese, pode também ser um estimulante para você treinar,
né? Então tudo bem, eu uso só para dar uma animadinha para o treino. É uma forma de utilizar e ele vai ter um pouco do efeito termogênico, não tem problema, tá? Então são coisas que dá para pôr na sua alimentação do dia a dia que funciona. Ah, mas eu vou comprar um suplemento com esses componentes aqui. Aí entra o custo-benefício, né? Você não consegue pôr na comida, tomar uma cápsula disso, que já também não vai ajudar muito, será que faz sentido? Na cápsula eu vou ter uma quantidade legal daquilo ou vai ter muito menos dentro da cápsula? Se eu consigo concentrar o componente ali dentro da cápsula, teoricamente vai ter mais efeito termogênico. Mas aí pode dar queimação também, porque é cafeína, chá verde, tudo dentro de uma cápsula. Então aí é custo-benefício, tá, gente? É ver se faz sentido. Eu falo assim, se você toma e se sente bem, não tem problema, tá? Porque são substâncias que vêm da comida, substâncias naturais. Se você toma e se sente mal, deixa quieto, né? Deixa só por conta da comida mesmo. Faz o seu chá lá, põe gengibre, toma um cafezinho que vai ser melhor. E falando, né, também dos termogênicos, entra os termogênicos aí de mercado, né? Esses que têm cafeína, geralmente bastante cafeína, né? 200, 400 miligramas de cafeína na dose, que é o máximo do dia. Aí toma, dá uma batedeira lá, fica com uma tremedeira, né? Será que compensa também? Então tem que ver se faz sentido, se você se sente bem, se isso te ajuda realmente de alguma forma, tá? Se for ali como se fosse um pré-treino só para te dar uma estimulada, às vezes faz mais sentido do que usar como efeito termogênico, tá? Como eu falei, o efeito termogênico mesmo não é tão alto, tá? São baixos esses efeitos. Então, nos termogênicos, o que, que eu vou ter lá? Cafeína, né? Do café, teacrina, que é lá dos chás, que tem no chá verde e tal. Tirosina, que é um aminoácido que vira noradrenalina, que é o que realmente estimula ali o nosso metabolismo. Então, os termogênicos geralmente vão ter essas substâncias mais concentradas do que tinha lá nos alimentos que a gente falou. Né? Então, café, pimenta, gengibre, chá, o que tem de componente ali que estimula, eles colocam dentro de uma cápsula termogênica, com a cafeína geralmente em doses mais altas, para você sentir, né, aquela batedeira e tal. Então, pode ter esse efeito, tá? Colocaram, aí eu tô falando já do que colocaram na caixinha de perguntas, tá? Colocaram lá sobre água fria, né? Então, realmente, quando você toma água fria, o seu corpo vai ter que ter um efeito ali de termogênese para deixar essa água na temperatura do seu corpo. Você vai gastar mais energia. Então, tomar água fria, teoricamente, sim, tem um leve efeito termogênico. Do mesmo jeito que você entrar na água fria, também tem efeito termogênico. Você está trocando calor ali, o seu corpo está gastando energia com isso, para sustentar a temperatura, tá? Então, sim, gera um gasto energético, tá? Ó, o Fábio mandou aí. Fala sobre a metformina. Bom, a gente pode falar depois sobre a metformina. Agora, como a gente está falando de termogênicos, a metformina não vai ter efeito termogênico, tá? Mas a gente combina de falar só sobre os medicamentos para emagrecer. Aí eu vou definir metformina com mais tempo, porque é uma substância bem legal que eu uso bastante, tá? Aí, ó, que o Fábio mandou sobre T3 e T4, que são os hormônios da tireoide, né? Tem sim efeito termogênico, inclusive são os mais potentes, né? Quando eu tenho um hipotireoidismo, minha tireoide está mais fraca, meu metabolismo está mais lento. Quando eu tenho um hipertireoidismo, a minha tireoide está mais acelerada, então a quantidade de hormônio tireoidiano é maior, então é aquele problema na tireoide que emagrece, né? Então, sim, dos efeitos termogênicos, o que teria maior potência seriam os hormônios tireoidianos. Mas qual que é o grande problema, né? Você tacar o hormônio da tireoide a mais do que precisa, você vai inibir o seu eixo. A gente tem um eixo de produção hormonal, né? A gente tem ali o nosso hipotálamo, que manda sinal para a hipófise manda sinal para a tireoide. Se eu jogo o hormônio da tireoide de fora do meu corpo para dentro, sua hipófise, seu hipotálamo vai perceber e vai parar de estimular. Aí, a hora que eu paro de tomar, o que acontece? Eu estou sem estimular minha tireoide. Aí vai dar um efeito rebote. Aí você vai reganhar todo o peso. É difícil de controlar esse efeito rebote. Isso os atletas de fisiculturismo sabem muito bem como é, né? Realmente dá muita fome, com o metabolismo mais lento, fica letárgico e tal. Então não é muito legal, tá? Não faria muito sentido a gente usar como estratégia, justamente pelo fato desse efeito rebote não ser algo sustentável, tá? Então, mas eu tenho hipotireoidismo, isso atrapalha? E eu tomar o hormônio da tireoide vai ter um efeito termogênico?
Não, na verdade você está resolvendo um problema. Você estava com um nível de hormônio tireoidiano abaixo, agora você está pondo um nível acima que deveria ser o normal. Então você não está com um efeito termogênico a mais, você só está deixando o que deveria ser, que vai ser a sua taxa metabólica basal normal, né? Então o hormônio tireoide não é muito legal para usar, tá? Se for usar, assim, tem que ser muito bem acompanhado, mas não é indicado, tá? Ô, Fábio, mano, deixa quieto então. Não dá para segurar, tá? O rebote realmente é chato. É a mesma coisa de, vou até extrapolar um pouco, né? Pensando em fisiculturismo mesmo. Eles usam muito esses termogênicos com hormônios tireoidianos e usam remédio de asma de cavalo, né? O remédio de asma, a bombinha. Quem aí já usou salbutamol, né? A bombinha de asma. Quando você faz aquela bombinha, dá uma batedeira, porque ela tem um efeito estimulante ali de noradrenalina, né? Quando ela faz ali a broncodilatação, né? Bugou aqui a cabeça. A broncodilatação, que é dilatar os brônquios ali do pulmão, ela gera um efeito estimulante. Só que o salbutamol que a gente usa em ser humano é fraco. Aí eles pegam e usam o que a gente usa para o cavalo, né? Para uso veterinário, que daí é para um animal de 500 quilos. Aí você consegue acelerar bastante o metabolismo, tá? Só que, na hora que para de usar, vem o efeito rebote. Aí nem é rebote de você ter o hormônio, não. É rebote de você bloqueou muito receptor, você ligou muito naqueles receptores, agora eles já estão cheios e você não consegue estimular mais. Aí vem um rebote, o metabolismo fica muito lento de uma vez só e você não consegue sustentar depois esse metabolismo, tá? Então, tanto hormônios tireoidianos quanto esses estimulantes, né, broncodilatadores de asma que usam, não é muito legal. Para o atleta, qual que é o pensamento? O atleta ele quer estar bem um dia só, que é o dia que ele vai subir no palco. Então, o que ele fizer para se dar bem naquele dia é o que vai definir se ele ganha em primeiro ou em segundo. Por isso que existem as loucuras aí que a galera faz para chegar bem no palco. Mas se você não vai competir, que é um resultado no longo prazo, não faz o menor sentido. Tá? Você ficar se expondo a esse tipo de substância, aceleradores muito potentes e tal, tá? E vou aproveitar e falar um pouco do risco também, tá? De você ficar usando muito termogênico, cafeína 400 miligramas por dia. Ah, comprei lá um termogênico Black Mamba, Lipo Black, não sei o que, Master. Cuidado, tá, gente? Com muita cafeína, muito estimulante, você corre o risco ali de arritmia. Porque daí você vai tomar a cafeína, que vai elevar sua frequência cardíaca, para fazer uma atividade física que vai elevar sua frequência cardíaca, você pode gerar ali algum tipo de arritmia, talvez se você tiver algo prévio que não saiba, pode desandar, tá? Então, eu não oriento que use, porque, como eu falei, no fim do resultado ali não dá tanta diferença esse uso de termogênico, principalmente via oral, tá? Que ele vai ter um pico ali, aí vai dar batedeira, tremedeira, aí passou o efeito também e acabou o benefício, tá? Então, isso tem que tomar cuidado. Aí a gente pode ir agora para os exercícios, né? Então, o melhor termogênico que tem, que é o que eu indico que vocês façam, é o que vai gerar o melhor resultado e é o que vai fazer você sustentar o peso perdido, exercício físico, tá? Se você não faz, não adianta chorar, porque tem que fazer, tá? É obrigatório o exercício físico. Eu falo que se você não faz por bem, você vai ter que fazer por mal, né? Vai chegar uma hora que você vai ter uma lesão, ou vai precisar emagrecer, vai ter que fazer forçado depois, tá? Então, esse tem que fazer. A Regina mandou ali chá da folha de amora, ajuda na menopausa, acelera um pouco o metabolismo. Pode ajudar sim, tá? Mas para o metabolismo não muito, tá? Igual eu falei, os chás em geral tem um pouco de substâncias estimulantes, tal, mas nada que vai fazer tanta diferença, tá? Agora o chá da folha de amora tem mais substâncias ali antioxidantes, tal, que vai diminuir a inflamação e consegue sim ajudar um pouco nos sintomas de menopausa, tá? Então, exercício físico. A gente mede a atividade física em METs, né? MET. Como é que é mesmo? Equivalente metabólico de tarefa. Isso que significa o MET, né? Então, é o equivalente metabólico que aquela tarefa gera para o meu corpo de gasto. Então, cada tipo de exercício gera um tanto de METs. Quando eu faço atividades de alta intensidade,
eu gero um gasto maior. Quando eu faço atividades de mais baixa intensidade, eu gero um gasto menor. Então, mais METs ou menos METs, tá? Eu anotei alguns aqui que são os que geram um gasto maior, né? Então, por exemplo, corrida, natação, ciclismo, pular corda, fazer HIIT, né? Os exercícios intervalados de alta intensidade, CrossFit, né? Que seria ali um tipo de HIIT também. Todos esses geram um gasto energético bom. Lógico que depende da intensidade. Ah, ciclismo, vou pegar e passear de bicicleta pedalando devagarzinho na descida. Aí não vai gerar tanto gasto. Ah não, pegar a bike e fazer, vai, 50 quilômetros, pedalar bastante, tem subida. Aí você gera um gasto legal, né? Então, o que tem a maior capacidade de gerar um gasto energético legal que faça diferença para o seu metabolismo, para a sua rotina, é o exercício físico, tá? Principalmente esses de atividades mais aeróbicas mesmo, tá? Se você comparar uma corrida com a musculação, a corrida provavelmente vai gastar muito mais calorias. Ah, então é melhor correr para emagrecer? Não, porque enquanto está fazendo, a corrida é o que mais gasta. Só que quando você para de fazer, acabou também o gasto praticamente. A musculação não. Se você faz musculação e ganha músculo, lembra que eu falei que um dos fatores que interferem no nosso gasto energético total é a composição corporal? Se você tem mais músculo, mesmo dormindo, você vai estar gastando mais. Por isso que tem que fazer musculação e o aeróbico. Senão você está fazendo pela metade, né? Musculação aumenta o volume de massa muscular, aumentando o volume de massa muscular, sua taxa metabólica basal vai ser maior. Agora, se eu faço aeróbico, além de aumentar minha taxa metabólica basal, eu aumento também agora com o aeróbico a taxa de gasto com o exercício. Então eu estou dobrando aí o estímulo que eu consigo fazer para o meu corpo. Então o melhor dos mundos seria você fazer musculação e aeróbico, tá? A Regina perguntou se a esteira tem o mesmo efeito da caminhada. Tem, tá? Você gera um gasto um pouco menor na esteira. Não é muito diferente, tá? Mas é um pouco menor porque é a esteira que gira, né? Não é você que puxa com o pé ali para andar. Então ela gera um gasto um pouquinho mais leve, mas isso não tem influência, tá? Melhor fazer a esteira do que não fazer a caminhada ali. Mas caminhada é leve, né? Lembra que eu falei isso, dependendo da intensidade? Então se fizer uma caminhadinha de leve, nem dá para suar, tá fraco, né? Faz intercalado, caminha um pouquinho, anda um pouquinho mais rápido, ou faz uma pausa, descansa um pouco, depois dá um tiro de novo, volta. Se você está acima do peso, pesa mais de 3 dígitos, eu oriento fazer de leve primeiro, e quando começar a emagrecer, aí você aumenta a intensidade, tá? Para não ter risco de lesão também. Não vai querer pular corda com mais de 100 quilos que vai machucar, né? Tá muito pesado. Espera emagrecer um pouquinho, aí você vai melhorando. Vai aumentando a intensidade conforme você for aguentando mais, tá? Então isso é interessante. Então, como eu falei, né? Mundo ideal, musculação, aumento minha massa muscular, aumento minha taxa metabólica basal. Aeróbico, aumento o meu gasto energético com atividade física. Fez os dois, você consegue ali, aumentar 500, 600 calorias no dia. Então vamos supor que o meu gasto, né, minha taxa metabólica basal, que é o quanto o meu corpo gasta dormindo sem se mexer, é de 1.000 calorias, só para facilitar, 1.000 calorias. Se eu comer 1.000 calorias, é muito pouco, eu vou ficar com fome. Agora, se eu faço aeróbico, faço a musculação, faço as atividades, agora não é mais 1.000, é 1.500, 1.600. Aí eu tenho quase, né, metade do que eu poderia comer a mais no meu dia. Então eu poderia comer 1.000, agora eu posso comer 1.500. Então, pensando em emagrecimento, é muito mais fácil você gastar mais para também poder comer mais do que você comer menos. Se eu gasto 1.000, é melhor eu comer 800 ou é melhor eu tentar gastar 1.500 e poder comer 1.200? Entenderam? Então, o exercício físico é um dos pilares mais importantes do exercício físico. Eu não conheço ninguém que conseguiu emagrecer e manter o peso perdido sem ter virado a chave ali para atividade física, tá? Você vai ter que passar a vida inteira comendo pouco. O seu metabolismo já é lento, você não faz atividade. Como é que você vai fazer? Você vai passar a vida comendo pouco para compensar essa atividade que você não faz? Não tem como, gente. Então não existe atalho, né? Não tem como não fazer o exercício físico. Ah, mas eu odeio. Ninguém ama fazer exercício. Ninguém gosta de ir lá na academia e ficar puxando um pedaço de ferro e sentindo dor no músculo. Ninguém é doido, né?
A pessoa que fala que ama isso, que gosta disso, que é viciada nisso, ela é viciada no resultado e não no exercício em si. Por quê? Ela está fazendo, aí o que ela começa a sentir? O sono começa a melhorar, ela chega um pouquinho mais cansada. Aí ela está ali fazendo o exercício e começa a emagrecer, começa a ter o resultado do emagrecimento. Aí ela está fazendo ali e começa a descobrir uns músculos que ela nem sabia que tinha no corpo. Aí ela está fazendo e começa a ver que o sono está melhor, que ela está mais disposta ao longo do dia, o intestino está funcionando melhor, né, está se sentindo mais bonita. A hora que você começa a ter essa somatória de benefícios, você começa a querer fazer todo dia. Você fala, não, não posso mais ficar sem isso aqui, porque quando eu faço realmente eu me sinto muito melhor. Aí a pessoa é viciada, então é no resultado, não no ato de praticar o exercício, entendeu? Então, todo mundo tem pouco tempo para fazer atividade física, tá, gente? É poucas as pessoas que vão lá, ai, que delícia, eu tenho, 5 horas para treinar, vou fazer minha bike devagarzinho, depois fazer 1 hora e meia de musculação, depois eu vou lá para a esteira, ando 1 hora. É corrido mesmo, gente. É hora para chegar, hora para sair. Às vezes tem que tomar banho na academia, já ir direto para o trabalho, já sai do trabalho, já vai direto para a academia. É você que tem que fazer esse horário, né? É você que cuida da sua rotina. Senão você vai ser engolido por ela. Aí não adianta reclamar depois, né? Então, o exercício físico é decisão. Falar, eu preciso, entendi que eu preciso disso aqui, eu tenho que fazer, vou definir aqui na minha agenda como que eu vou fazer isso aqui, que horário eu vou fazer, né? Quanto tempo eu consigo fazer. Você fazer 20 minutos em casa, na frente da TV, vendo uma videoaula, já é melhor do que não fazer. Você vai ter um gasto já maior do que para quem não fazia. Então, por que não fazer em casa? Faz em casa, põe na TV, YouTube, após quando vocês quiserem. Escreve aí agora no YouTube, exercício para emagrecer. Vai aparecer 1 milhão de vídeos para vocês de atividades físicas. E geralmente são as atividades de HIIT, de dança, tal. E é legal, funciona, gera um gasto energético. Aí, conforme você for sentindo a necessidade, você vai melhorando. Falou, estou fazendo a dança aqui em casa, mas já estou achando que é pouco, eu nem estou suando mais. É sinal que você ganhou condicionamento físico. Agora aumenta a intensidade. Faz um pouco mais. Faz 30 minutos. Ah, não, agora eu vou pôr uma atividade que gera um gasto maior, que também tem uns pulos, já pega um pezinho, vai melhorando. A hora que você vê, você está treinando muito bem. Entendeu? Então começa com o que tem, com o mínimo que der. Se conseguir fazer 10 minutos, faça 10 minutos. Tá? Eu sempre encorajo, né, todos os pacientes a comprarem aparelhos. Compre uma bicicleta, deixa em casa. Compre uma esteira, deixa em casa. Está ali na frente da TV, põe um podcast lá, sobe em cima e vai fazer. Né? Facilita muito a rotina, porque você já está dentro de casa, é só subir lá em cima e sair pedalando. Né? Então você consegue sim fazer pelo menos um mínimo de gasto a mais ali para facilitar o seu processo de emagrecimento. Porque se for descontar só da comida, é possível emagrecer, mas não é possível sustentar o peso perdido. E provavelmente vai ser aquele emagrecimento ruim que você não vai gostar, porque você vai perder massa muscular, vai dar flacidez, vai ficar tudo caído com celulite, aí vai falar que ficou com cara de doente, que não pode ser magra, que fica feio. Não, é porque o jeito que você está querendo ficar magra não dá certo. Emagrecer é perder gordura e não perder músculo. Se você perde massa muscular, você está piorando tudo, não está melhorando. A gente falou que composição corporal é ruim ter gordura e é bom ter músculo. Aí você fecha a boca, não come mais nada, não faz nenhuma atividade física, perde metade músculo e metade gordura. Aí fica com cara de doente, tudo sugado assim, a barriga é tudo flácida, um monte de celulite. A culpa não é do emagrecimento, a culpa é que você está fazendo errado. E é a mesma coisa você achar que, por exemplo, vai usar a canetinha de Ozempic, né? E vai conseguir emagrecer. Por quê? Você vai aplicar ela, ela vai tirar sua fome. Só que você não mudou nada do seu estilo de vida. Não está fazendo um exercício, não está comendo melhor. Aí, enquanto usa o remédio, você consegue segurar. Na hora que tira o remédio, como é que você vai manter comendo pouco? Você vai ter que manter comendo pouco. Você não fez nada para acelerar o metabolismo, não está fazendo exercício. Você vai ter que comer pouco o resto da vida para sustentar isso que você perdeu. Entende por que não funciona? E a grande maioria usa desse jeito. A grande maioria gasta dinheiro à toa, né? Não faz um nada direito, não quer fazer a base do negócio e acha que aplicar o remédio vai resolver mil maravilhas, tudo sozinho, né? Sentado no sofá. Não tem como, gente. Não existe milagre, tá?
Então, façam o que tem que fazer, tá? Não tem choro, né? Eu falo que quando a pessoa fala que odeia, né, que não gosta, e tal, mas quantas coisas você não gosta você faz no seu dia? Você ama ir trabalhar todo dia, morrendo de vontade? Chega lá no trabalho, tudo do trabalho você ama fazer. Ah, não, eu amo fazer fechamento de funcionário, fazer pagamento, lidar com cliente. Nossa, eu morro de vontade de fazer isso todo dia da minha vida. Você faz um monte de coisa que não gosta, por que que o exercício não pode ser um deles? Né? Pensando aí na sua saúde, na sua longevidade. Então, para de desculpa. Arruma um jeito de fazer e começa. Na hora que começar a dar resultado, você vai animar. No começo ninguém gosta mesmo. Você não tem resultado ainda, qual que é a motivação para fazer de um negócio que não te trouxe resultado nenhum ainda? Não tem motivação. Então no começo é forçado mesmo, tá bom? A Cleide mandou sempre muito bem esclarecido, obrigado. A Berna, boa noite. Bom, falei bastante já, vou dar um tempinho aí para vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre acelerar metabolismo, emagrecimento? Mandem aí a dúvida. Vou esperar vocês comentarem aí o que vocês acharam do que eu falei, faz sentido? Quem aí não está fazendo exercício ainda, esse tem que fazer, gente, não tem jeito. Algo que eu pego no pé toda consulta, né? O paciente vem, volta, retorno, reavaliação, manda mensagem, exercício, 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 cadê o exercício? Senão perde muita massa muscular, não fica um resultado legal, não adianta. Afina o braço e a perna e a barriga não sai, tá? Principalmente homem. Homem quando tenta emagrecer e só fecha a boca, né? O braço e a perna afina, porque perde músculo, e a barriga tá lá, porque o homem ganha muita barriga, é o perfil nosso de ganho de gordura, né? Mulher ganha gordura mais quadril, né? As pernas, braço, mais extremidades. O homem não, é aquela gordura mais central, gordura visceral. Então fica barrigudo. Não tem jeito. Mandem aí. Ficou alguma dúvida do que eu falei? A Regina mandou, eu não estou, mas faz todo sentido. Começa, Regina, começa com o que tem, tá? Começa fazendo em casa, põe vídeo no YouTube, põe na TV, vê alguma coisa que você pelo menos goste um pouquinho, às vezes uma dança, alguma coisa, começa, ou uma caminhadinha, começa a fazer, vai uma volta no quarteirão, depois faz duas e vai melhorando. Com o tempo você vai aumentando a intensidade, conforme for aguentando mais, né? Começar a ficar fácil, aumenta, aí você vai melhorando. Tá? Isso vai fazer total diferença para a sua saúde e para a sua longevidade também, né? Acredito que ninguém quer virar um idoso frágil, né? Um idoso fica capengando, né? Para levantar precisa de ajuda, tem que puxar. Aí vai no banheiro, tem que ir escorando. Aí não tem equilíbrio, cai, trupica, se quebra. É a novela que a gente já conhece, né? O que mais mata idoso, vocês não sabem, é queda, tá? Cai, quebra o fêmur, vai ficar camado, não consegue mais sair da cama, é aquela história que a gente já conhece. Por quê? Não se preparou para a velhice. A gente já sabe que vai envelhecer. Se você não se preparar para esse período, vai virar um idoso frágil, aí depois não tem jeito, né? A Maria Jéssica, difícil manter a constância, tanto alimentar quanto de exercícios. Eu falo que assim, a constância vem muito de você desenvolver uma rotina, tá? A gente precisa de rotina. Se você não for organizado no seu dia a dia, isso vai te atrapalhar muito, tá? Então, alimentação, por exemplo. Se você não deixar sempre disponível o que precisa comer na hora que precisa, você vai sempre comer o que tem ou vai ficar sem comer. Aí você vai errar 100% do tempo. Nunca tá o que precisa. Aí você come sempre o que tem. Ou passa reto sem comer nada. Então, faltou organização. Exercício é a mesma coisa. Qual horário que eu vou? Está definido esse horário? Eu criei esse compromisso comigo mesmo aqui de ir nesse horário certinho? Então, precisa definir isso. Todo dia depois do trabalho, já vou direto e de lá eu vou para casa. Para não ter o risco de faltar ali também, né? Então, é comum a pessoa perder constância quando ela não definiu como uma meta ali, uma obrigação para o dia, tá? Vou dar um exemplo clássico. A pessoa às vezes vai viajar ou vai morar fora um período e a hora que volta ela perdeu o ritmo de exercício.
porque ela tinha rotina definida. Quando estava na rotina, ela conseguia seguir. Saiu da rotina, viajou, ficou um mês fora, a hora que volta, você tem que começar tudo de novo. E o começo é sempre o mais difícil, que é o que eu falei, que não tem resultado. Você não tem resultado no começo, demora um pouco. Aí você não tem motivação. Então começa tudo de novo. Aí tem que começar, volta para a carga mais baixa, depois vai subindo de novo. E assim vai. E a ideia é que você sempre busque, né, se provocar ali, né? Você querer evoluir. Então, estou fazendo o mesmo treino já tem uns 3 meses. Se você não mudar esse treino, vai encher seu saco. Puta, eu vou lá, é sempre o mesmo treino, as mesmas cargas, não muda nada, a mesma galera, né? Troca o treino, troca o tipo de exercício, né? Põe um desafio novo ali, põe alguma coisa nova, faz um hit na esteira lá que você não estava acostumado, porque daí você se estimula, né? Tá sempre fazendo coisas diferentes, isso estimula também o seu ganho de massa muscular, porque senão você vai estagnar, né? Então, precisa estar com essas variações, porque a gente realmente enjoa, né? É a mesma coisa de comida, se fica comendo a mesma coisa todo dia também enjoa. Eu como marmita aí, posso falar tranquilo, desde a época da faculdade, tá? São muitos anos comendo marmita. Então, um dia é batata, um dia é arroz, um dia é frango, um dia é carne, um dia a cenoura, um dia abobrinha, um dia abóbora. Vai variando, porque senão enjoa comer marmita. Mas eu como marmita praticamente todos os dias. Almoço e jantar algumas vezes também. Né? O jantar às vezes eu consigo fazer, a Giovana faz. Então, tem que ir fazendo essas adaptações, mas precisa de rotina. Se você não definir rotina, não definir o horário do exercício, qualquer coisa que surge é para fazer na hora do exercício. Então tem que ser assim, 7 horas da noite é o horário do meu exercício. Ah, mas surgiu. Ixi, ó, esse horário eu não posso, que é meu horário do treino. Né? E se às vezes você não consegue manter isso, contrata um personal. O personal vai te ligar e falar, ó, tô aqui te esperando. Cadê você? Você criou um compromisso. Ou manda ele lá na sua casa, ó, vou fazer um treino em casa, vai lá na sua casa, vai tocar a campanha, fala, ó, tô aqui, abre aí, vamos começar, né? Ou ele vai falar, ó, você não veio, então já faz meu pix da minha hora aí que eu tô aqui te esperando, entendeu? Compromisso com dinheiro, também é uma forma, paga a academia lá, o anual já, né? Já faz um compromisso a mais ali, o que não pode é ficar patrocinando a academia, pagar e não ir, entendeu? Vamos lá, mandem aí, gente, mais alguma dúvida? 40, senão a gente já finaliza aqui. Me contem aí as dúvidas. Alguém já tomou termogênico, né? Me contem aí, a gente falou dos termogênicos, né? Vocês já tomaram esses termogênicos de cafeína, essas coisas? Ó, Vivi mandou. Se pode treinar em jejum, treino pela manhã. Pode sim, tá? Você tem que ver se você se sente bem. Teoricamente, a principal refeição para o seu treino não é o que você come pré-treino, porque o que você come pré-treino é só para bem-estar ali, para subir um pouquinho a glicemia antes de você começar a fazer o exercício físico. Porque depois que você começa a fazer o exercício, o seu próprio fígado vai jogar açúcar no sangue para você ficar bem. É só aquele início ali que às vezes dá um pouco de mal-estar, mas não teria problema nenhum treinar em jejum, tá? Eu acredito que seja até melhor. A principal refeição para o seu treino é a que você comeu de 4 a 6 horas antes. Então, se você treina de manhã, a refeição mais importante é o jantar. Então, você não pode deixar de jantar. Né? Às vezes, comer só uma saladinha, sem ter carboidrato ali, você vai sentir falta de energia para o treino, vai ter mais dificuldade para evoluir nas cargas, nas repetições, tá? Então, não deixe de jantar. O jantar é ótimo para quem treina de manhã. Tá? E se quiser comer alguma coisinha, uma maçã, alguma coisa bem mais leve, assim, para também não pesar, né? Vai lá treinar a perna, empurrando a barriga para dentro, que vai vomitar o pré-treino, tá? Não precisa fazer grandes refeições antes do treino, vai atrapalhar. É melhor você, 6 horas antes, fazer uma boa refeição. A Cleide mandou, posso tomar creatina sem treinar? Pode, né? Que você vai sentir realmente o benefício dela no treino, né? Vai aumentar a sua força, aumentar a disposição e tal.
Sem treinar não vai ser muito notável essa diferença, mas ajuda, né? Ajuda com contratilidade cardíaca, ajuda com a questão neurológica, tá? Não teria problema usar, não. Mas eu faria exercício físico, tá? Treinando para valer a pena. Que é um investimento também, né? Ficar suplementando ali também gera um gasto, então é legal aproveitar o máximo que dá. Beleza, gente? Então, falamos aí um pouquinho sobre como acelerar o metabolismo, expliquei um pouquinho para vocês como, né, a gente define, o que que define o nosso gasto, os fatores que influenciam. Então, algumas substâncias, né, termogênicas. Então, entendendo o básico disso, que o seu corpo gasta um tanto de energia, que pensando em emagrecer você teria que comer um pouco menos do que esse gasto, você já aprendeu a matemática do emagrecimento. É só respeitar isso, né? Não tem como não emagrecer se você comer menos do que o seu gasto. Mas, como eu falei, seria muito melhor você gastar mais do que você comer menos. Comer menos vai ser mais complicado de fazer. Então, foca no exercício físico, que é isso que realmente vai acelerar o seu metabolismo. O real termogênico é o exercício físico, tá? Então, agradecer, né, a todo mundo aí, são 8h45 já, agradecer a presença de todo mundo. A live sempre fica gravada, né? Se tiver alguém que você acha que seria importante assistir um pouquinho, entender um pouco do que eu falei, você pode encaminhar aí a live para a pessoa assistir depois, tá? Quem está lá na nossa comunidade, né, lá do WhatsApp também, sempre recebe um resuminho, tá bom? A Regina mandou obrigado, valeu pelas respostas. Sempre fico à disposição, tá? Sempre abro caixinha de perguntas ali nos stories, vocês podem mandar as dúvidas, se quiser mandar no particular ali no direct, pode também, tá? Eu sempre tento ajudar o máximo que der aí, tá bom? Ó, o Emerson, daqui uns dias estarei aí. Boa, tô te esperando aqui. Vamos ver como é que está a evolução aí. O Emerson tava mandando bem. Isso aí. Então, ótima noite, pessoal. Tchau, tchau. Bom descanso para vocês. Nos vemos por aqui.